Graça e paz, família de Deus. Gostaria de começar esse devocional hoje fazendo uma pergunta. Você conhece bem a fé que você professa? Você conhece bem as confissões de fé que você muitas vezes cita para as pessoas ou diz que vive debaixo desses conceitos? Vivemos no nosso país hoje, no nosso tempo, algo que realmente é preocupante. Pessoas que vivem uma fé sem saber exatamente a origem, sem saber os conceitos e princípios. Observe, por exemplo, o quanto as pessoas misturam confissões de fé tão distintas e talvez até opostas, mas elas confessam, talvez vivem ou tentam viver as duas confissões de fé. Se mistura tantas coisas, talvez por não conhecerem nenhuma nem outra, mas apenas vivem isso ou dizem viver porque talvez ouviu de alguém, porque talvez um familiar também é dessa mesma confissão de fé. Mas vejamos o que a palavra nos ensina nas palavras de Pedro na sua segunda carta, no primeiro capítulo. No versículo 3, ele diz o seguinte: Deus, com seu poder, proveu tudo aquilo que precisamos para uma vida de devoção. Observe que a palavra de Deus diz que Deus proveu tudo, ou seja, a fonte daquilo que recebemos da parte do Senhor para vivermos uma vida prática de acordo com aquilo que Ele espera de nós, ela tem como fonte o poder de Deus. Porque nós, sem Ele, nada podemos fazer, conforme João escreveu no capítulo 15. Nós temos que entender aqui também, na sequência do versículo, que Pedro escreveu o seguinte: e que tudo isso Deus fez por intermédio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência. Nós somos chamados para viver na presença de Deus. E o conhecimento desse Deus que nos chamou, ele é essencial para que possamos viver. É como se algo já tivesse sido conquistado por nós, mas nós não tivéssemos o conhecimento de como lidar com isso. Como se você recebesse algo e você não tivesse o mínimo de conhecimento de como lidar com esse presente que você recebeu, com essa dádiva que você recebeu, mas você infelizmente não sabe lidar com isso. Se você soubesse lidar com isso, você certamente não estaria, como muitas vezes nós cometemos esse erro, vivendo ou usando isso de maneira tão inadequada. Observe que Paulo, quando escreve aos Romanos, fala que o desejo de Deus era que Jesus fosse o primeiro dentre muitos irmãos, e que Deus nos predestinou para sermos a imagem do primogênito, ou seja, para vivermos de acordo com aquilo que Jesus viveu. E se nós não conhecemos a Jesus, como vamos viver de acordo com o que ele viveu? Se não temos o devido conhecimento, se não temos a dedicação para alcançar esse conhecimento, é como se o poder de Deus estivesse em nós, mas nós usássemos ele de maneira totalmente errada ou talvez sequer nem usamos. Como eu disse, muitas vezes nos falta esse conhecimento que, segundo Pedro, no versículo 2 desse mesmo capítulo, ele diz que desejava que a graça e a paz estivesse sobre nós mediante ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. O conhecimento é essencial para a nossa relação saudável com Deus e para que possamos viver de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Quantas vezes temos falhado em viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós por falta de conhecimento? E nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes pensamos, mas eu vou bastante à igreja, ouço bastante mensagem, Mas observe que nós muitas vezes podemos estar sendo guiados por pessoas que também estão equivocadas. Nós lembramos bem do exemplo da igreja de Bereia, que toda vez que as pessoas iam pregar lá, eles faziam questão de conferir nas escrituras para saber se era realmente aquilo que estava escrito. Havia um desejo no coração daquele povo de viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus realmente dizia, e não de acordo com aquilo que o homem dizia. E muitas vezes nós vemos que a palavra de Deus diz que existem cegos guiando cegos. E nós temos que tomar o devido cuidado, nos esforçarmos para alcançar o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, porque foi isso que Paulo desejou. Observe bem Paulo, perseguidor do povo de Deus, participava de homicídios, e ele diz que tudo aquilo que ele já tinha alcançado dentro da própria religião, ele considerou como lixo para que ele pudesse alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, porque aquilo que ele tinha como conhecimento o conduzia para um caminho errado,
para um caminho de justificação pelas obras e não por uma prática de vida de acordo com aquilo que Deus esperava. E quantas vezes nós estamos fazendo o que Paulo fazia, cometendo erros em nome da religião, por não conhecer exatamente aquilo que Deus espera de nossas vidas. E Pedro, ele chama a atenção aqui, tudo que nós precisamos já foi provido pelo Senhor. E se tudo já foi provido, o que nos falta para ter uma vida digna? E nós sabemos que quando nós alcançarmos uma vida plena em Deus, conquistarmos esse privilégio de vivermos de acordo com a vontade e com o poder de Deus que está sobre nossas vidas, certamente nós conseguiremos influenciar as pessoas ao nosso redor, nossa vida também será uma vida transformada e melhor, e transformaremos também a vida das pessoas que estão perto de nós. Certamente o amor, a graça e o poder de Deus se manifestará de maneira atuante em nosso meio. Isso produzirá glória ao nome do Senhor. Eu quero fazer com você um desafio, não sou muito de falar sobre isso, mas gostaria sim de fazer um desafio com você. Que você conheça mais sobre o poder de Deus, que você conheça mais sobre Deus e sobre Jesus Cristo, que você se dedique a conhecer mais as Escrituras, que você não se alimente apenas daquilo que você ouve, mas que você possa se dedicar também a conhecer mais. Porque é por intermédio desse conhecimento que Pedro nos ensina, que Paulo também nos ensina, é que vamos viver a plenitude daquilo que Deus espera de nós por nós. E que nós possamos entender a importância do conhecimento. Não um conhecimento apenas teórico, mas um conhecimento que eu sei que Paulo dizia e que Pedro está dizendo aqui, um conhecimento que é gerado de uma relação com Jesus, uma relação com Deus, uma relação que é gerada no caminhar junto, de ouvir a Deus, de estar perto de Deus. E assim nós vamos certamente crescermos a cada dia. E aí vamos viver de acordo com aquilo que Deus tem, porque Ele já proveu tudo aquilo que precisamos. E se Ele já proveu e nós não estamos vivendo, é porque algo nos falta. E que o Espírito Santo nos conduza a uma revelação daquilo que ainda nos falta. Se é o conhecimento, se é o reconhecimento desse poder, se é a fé descrita no versículo 1, que o apóstolo Pedro diz que nos foi dada por causa da justiça que há em Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outro mediador entre Deus e o homem senão Jesus Cristo, o homem. É Ele que gerou em nós a fé, é Ele que nos ajuda a realmente entendermos aquilo que Deus tem para nós, que tudo isso vem pela fé. Amém? Que nós possamos entender essas maravilhas e que a nossa prática, a nossa vida prática seja cada dia melhor, mediante aquilo que nós temos que conhecer. Não seja como aqueles a quem Paulo disse que tem um comportamento imaturo, que é levado por todo tipo de vento de doutrina, porque nós vemos que as pessoas hoje confessam uma fé, amanhã confessam outra, ou talvez confessam duas fés. As pessoas, ele mistura, faz uma mistureba de confissão de fé, talvez coisas tão distintas e opostas, talvez um opõe-se à outra e muitas vezes as pessoas comungam esses dois tipos de confissão. Isso é prova de que a pessoa não conhece a fé que ele confessa. Ou não conhece uma ou não conhece outra, talvez não conheça nenhuma das duas, mas às vezes está seguindo apenas por cultura, por tradição. Mas Deus espera que nós façamos aquilo que precisamos fazer por causa do conhecimento que nós temos dele e da comunhão que foi gerada em nosso espírito com o Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor proveu tudo aquilo que precisamos. Não há nada, Senhor, que precisamos para viver uma vida de devoção ao Senhor que já não nos tenha sido conquistado. Porém, Senhor, muitas vezes nos falta o conhecimento. Muitas vezes estamos cheios, ó Pai, do conhecimento, mas não do conhecimento puro. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que temos que ser como criança recém-nascida, que anseiam pelo leite, ó Pai, o puro leite, o leite saudável, que realmente vai produzir crescimento para nós. Não esse leite, ó Pai, muitas vezes contaminado, ou talvez alterado, ó Pai, pelas mãos humanas, mas o leite que realmente vem do céu, o leite que vai produzir em nós crescimento, que vai nos conduzir ao conhecimento do Senhor. Que haja em nós, ó Pai, o mesmo desejo da igreja de Bereia, de conhecer a verdade, de andar nela, e que nós possamos ter a disposição, ó Pai, de pagar o preço que seja necessário. Nossa dedicação ao estudo, ó Pai, a nossa dedicação à nossa vida de oração, para que possamos desenvolver uma relação plena com o Senhor, um conhecimento, o que a Tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e assim certamente a nossa vida de devoção ao Senhor, a nossa vida prática das Suas verdades, será impactada e transformada em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor esteja sobre todos aqueles que ouvem e oram comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida que ouviu essa mensagem. Se você foi abençoado por ela, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que em nome de Jesus outras pessoas possam ser abençoadas, sentir o desejo de conhecer a Deus, serem despertadas para o conhecimento de Deus, para uma relação saudável com Deus e essa relação com o Senhor transforme a vida prática delas, porque Deus proveu tudo para que a gente possa viver de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Se você puder, deixe o seu joia. Se você puder se inscrever, você que não é inscrito, se inscreva no canal e assim vamos crescendo juntos, semeando a palavra de Deus. Deus abençoe.